Seja bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá, meu nome é Amálio Damas e hoje vamos falar de Lendas do Universo DC Novos Titãs. Essa coleção Lendas do Universo DC Novos Titãs, que eu vou falar hoje, é o volume 12, tá? Essa coleção ela foi lançada há algum tempinho já, ela tinha sido programada para ser até a edição 11, mas aí a Panini decidiu fazer aí o volume 12 e continuar lançando as histórias. Por quê? Essa coleção ela foi feita para lançar as histórias focadas no Jorge Pérez. Mas o Marv Wolfman, que é o escritor dessas histórias, ele ficou nos Titãs um bom período, né? Ele ficou mais de uma década, se eu não me engano. E aí a Panini decidiu continuar essa coleção. Eu achei muito legal porque tem uma fase agora dos Titãs também muito bacana, que é desenhada pelo José Garcia Lopes. Tem o Eduardo Barreto, foi um cara que ficou muito tempo também nos Titãs. E tem uma saga que é muito querida pelos fãs da antiga, que é a saga dos Gnus. E aí é uma HQ da década de 80. Então você tem que... Ela foi lançada aqui, ó. Que histórias que tem aqui? Tales of Teen Titans 51, 52, 53, 54 e 55, de março de 85 a julho de 85, e The New Teen Titans, de março e abril de 85. Ou seja, tem títulos que foram lançados na mesma época. Os Titãs nessa época era uma das revistas mais vendidas. Ela fazia concorrência ali com os X-Men, que eram os mais vendidos na época. Então é uma HQ que a DC em algum momento lançou duas revistas paralelas. Então, em alguns momentos, as revistas vão ser lançadas simultaneamente, tá? Aqui a gente tem os desenhos do Rick Buckler. Tem uma edição lançada, desenhada pelo Ron Randall. É o Rick Buckler com arte final do Bob Smith. E tem uma edição desenhada pelo Dan Jurgens. Começando, tanto que não é nem Dan Jurgens que eles colocam aqui. Eles colocam o nome completo dele, Daniel Jurgens, né? O Dan Jurgens, para quem não tá lembrando da figura, é o cara que fez a morte do Superman, né? Que foi um dos gibis mais vendidos de todos os tempos, né? Foi o cara que estava por trás lá da morte do Superman, da equipe, né? Porque na época o Superman também tinha várias revistas, então era a equipe que trabalhava com o Superman. E tem a arte final do Romeu Tangal, que é o cara que depois vai fazer a arte final também do José Garcia Lopes. E aqui tem a primeira história do José Garcia Lopes também. Entretanto, essa história do José Garcia Lopes já foi lançada em outra edição. Pera aí que eu vou pegar a edição. Guarda, segura aí que eu vou pegar aqui. Foi lançada nessa edição aqui, ó. Os Novos Titãs, a origem de Lilith. Então, nessa série aqui vai ter algumas edições repetidas, tá? Mas mesmo assim, se você estiver acompanhando, é bom acompanhar, mesmo que você tiver essa, porque vão ter outras edições que não foram lançadas. Então vai ter algumas edições repetitivas. Eu só não entendi porque aqui tem a parte 7 e nas divulgações da Panini ele pula para 10 e 11, 8 e 9 não tem. Tem nessa edição aqui. Então, eu não sei como que vai ficar isso, vai ficar meio desconexa. A história, para quem só comprou essa, vai ter que comprar essa daqui também. Mas enfim, isso é uma outra história. Bom, falando da história, basicamente são duas tramas aqui nessas histórias, que é eles decidindo-se ou descobrindo-se o Jericó, que é aquele personagem mudo lá que toma conta do corpo das pessoas, ele é um traidor, e também o julgamento do Exterminador, que foi o cara que participou da saga anterior aí, que matou a personagem Terra, e que o Mutano tem uma raiva imensa dele. E o que eu achei interessante nessa história é que, assim, geralmente o que você espera? O confronto entre o vilão e o mocinho. Mas esse confronto ele vai sendo trabalhado, e termina tudo... Ó, você não vai acreditar no que eu vou falar agora, mas é isso que acontece mesmo. Termina tudo numa lanchonete. É isso, vai terminar numa lanchonete. Mas isso você precisa ler. Depois tem uma história, que é aquelas histórias de transição dos Titãs. Os Titãs têm sempre uma historinha dessa de transição, deles se reunindo para falar sobre o futuro e não sei o que lá. Que é essa história aqui desenhada pelo Dan Jurgens. E que ele faz um desenho que é mais próximo daquele tipo de desenho do Jorge Pérez. Então quem leu essa coleção aqui vai ver que o desenho dele é parecido com aquele do Jorge Pérez. Parecido não, né? Ele vai no mesmo estilo, com coisas mais detalhadas, com a figura humana mais detalhadinha também, uma figura humana mais próxima do real e tudo mais. Porque o Rick Buckler, ele tem aquele desenho mais de gibi mensal mesmo. Você pode ver que
a figura humana não tão detalhada, os fundos ali, ó, pode ver que não tem quase fundo nas imagens, né? Então é aquele desenhão mensal mesmo para cumprir prazo, aquele desenhista que não é ruim, é competente. E aí depois, na última história, aí começa uma outra saga que é a origem de Lilith, que tem essas capas magníficas aqui, ó, que é desenhada pelo magnífico, fantástico, excepcional e fofo, né? Se vocês já viram ele lá na CCXP, quando a gente tinha convenções, quando a gente vivia num mundo sem pandemia, o José Garcia Lopes é um fofo, né? Um senhorzinho já, ele tem bastante idade e ele veio em várias feiras, assim. E se a gente voltar aí brevemente com as convenções, e se tudo correr bem, vão voltar, você vai lá conhecer o José. Se ele estiver lá, vai lá conhecer o José Garcia Lopes. É um cara sensacional e um desenhista de mão cheia. É um desenhista fantástico. Vale a pena você estar continuando essa coleção, porque vai ter José Garcia Lopes e Eduardo Barreto, que é outro cara também que desenha muito. E se chegar numa outra fase mais pra frente, vai ter o Tom Grummett. O Tom Grummett também é um cara que eu gosto muito do desenho dele, ficou famoso aqui no Brasil, ele desenhava o Superboy de jaquetinha, né? E também chegou a desenhar o Homem-Animal do Grant Morrison. Então, nesse Omnibus que a Panini vai lançar brevemente do Homem-Animal do Grant Morrison, você vai ver aí o Tom Grummett também. Então, é isso. Lendas do Universo DC, Novos Titãs, edição 12. Recomendo para vocês e essa é a indicação de hoje. Muito obrigado. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e acione o sininho para ser notificado sobre todas as novidades da rede de canais Pode Bater. Nas segundas, temos a gravação do nosso podcast ao vivo com toda a equipe. Na terça, temos o Pod News com Pablo Lopes e Paulo Alexandre Júlio. Sextas-feiras é a vez do André Cruz com Pode Discordar. E aos sábados, eu e Adilson Terrível lemos um quadrinho junto com você no Pode Bater Quadro a Quadro. Todos os dias eu estou aqui com mais um Pode Resenhar. Até logo!